Vamos à primeira carta, novamente, de Paulo aos Coríntios, agora capítulo 12. Continuando com a exposição sobre os dons. Estamos naquela fase meio cinza, de alguns dons que não sabemos se ainda estão sendo distribuídos, como naquela época de Paulo, ou não. Mostramos que alguns não estão, e vamos falar de outros que não há motivo para acharmos que não estão também, ou seja, achamos que estão sendo distribuídos, e outros que não temos base muito segura para opinar sobre uma coisa ou outra, e obviamente isso não vai ter, estou tentando mostrar que isso não vai ter tanta importância na maneira como nós vamos servir a igreja, considerando que dons são capacitações para servir, mas isso não interfere absolutamente na parte prática do nosso serviço, se sabemos que o tal ou tal dom é distribuído hoje como dom ou não. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, a segunda parte. Lendo tudo, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, já comentamos. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra, mesmo quando ela ensina algo meio misterioso para nós, e que não podemos ter muita firmeza precisamente em alguns pontos, mas evidentemente assim foi o desejo do Teu Espírito Santo, e que o conhecimento disto nos torne ainda mais hábeis, mais aptos para Te servir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então já podemos ver que sabedoria é um dom, e conhecimento é outro. E qual a diferença? A Bíblia não explica. Eles são entrelaçados. E como eu fiz na semana passada, eu vou fazer, embora mais rapidamente, sem citar os nomes, mas a opinião geral é mais ou menos assim. Vocês vão ver que vai ser bem parecido com o que eu falei sobre sabedoria, e eu vou passar por um outro dom logo a seguir. Então, uns dizem, é o conhecimento de mistérios envoltos em profecias, tipos e histórias do Velho Testamento. Capacidade e disposição de advertir e aconselhar em casos complexos. Conhecimento profético de coisas futuras. Você vê como os pensamentos vão longe aí. Capacidade de elaboração especulativa e teórica da teologia, pertencendo mais ao intelecto, enquanto que a sabedoria pertence mais ao espírito. Pastor MacArthur, John MacArthur, capacidade para perceber e entender as verdades da palavra de Deus, que são mistérios para o homem natural. Ainda há recebimento desse dom hoje, ele é dessa opinião, como já coloquei semana passada. Especialmente pastores, professores, etc. Ou seja, ele já diferencia um pouco quem recebe ou não recebe. Né? Essa diferenciação, claro, é por conclusão dele, do próprio pastor, que tem lógica, tem todo sentido, mas não deixa de ser, a Bíblia não diz exatamente isto, mas presume-se. Embora reconhecendo que há diferença entre o recebimento desse dom hoje e no tempo da formação do cânon. Então, até alguém que acha que ainda existe o dom, se apressa em dizer que há uma diferença entre hoje e na época. Qual a diferença? Então, eu, como engenheiro, não me sinto muito à vontade com coisas assim muito inseguras. E por isso é que eu
gosto de admitir que é um terreno inseguro, mas o que o crente faz quando está pisando em terreno inseguro quanto a alguns ensinamentos que a Bíblia deixou, que o Espírito Santo deixou assim, porque quis deixar. Esse é o ponto. Então, não é dogmatizado. Não, é claro que tem esses dons hoje. Então, é claro que não tem. Não adianta. Para mim, não adianta. Então, prefiro assumir que não sei e que isso não atrapalhe em nada a minha disposição de servir a Deus e pegar o que eu posso, com segurança. Mais ou menos isso. Importante. Isso é importante. Todas as opiniões aqui que eu dei são todas opiniões. Nada é taxativo. Agora, da mesma forma que o dom da sabedoria era diferente da sabedoria disponível para todos os crentes, esse é o importante, e isso eu li, e isso eu expliquei. Lembra Tiago 1, que eu até disse que era uma das minhas passagens prediletas? Quer sabedoria? Peça a Deus, sem duvidar, que a todos dá liberalmente. Isso é terreno seguríssimo, como rocha. Aí eu gosto de pisar. Pronto. Então, você vê um crente com problema, porque pastor, eu estou aqui sem dormir de noite. O que houve? O dom da sabedoria, eu não sei se ainda tem, se não tem, se tem, se não tem o dom. Então, homem, não perca um minuto de sono, não. Aliás, pega esse sono que você não teve, acordado, esse período acordado, e peça sabedoria. A Bíblia não disse? Sendo dom ou não sendo dom, como Paulo falou na época, não importa, peça sabedoria que você vai ter. Conhecimento, mesma coisa. O conhecimento é aberto para o crente. Todos os crentes. O que a gente não pode afirmar é que há alguém que hoje tenha o dom do conhecimento mais forte do que outro. Provavelmente tenha ou não tenha, eu não sei. Agora, olha aqui, 2 Pedro 3,18. Vá lá, por favor. Diz assim, Pedro se dirigindo aos crentes. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terreno firme. Firme como? O apóstolo exorta todos os crentes, busquem crescer no conhecimento. Não, mas eu não sei se eu tenho esse dom. Eu não estou perguntando isso. Eu não estou chamando isso nem de dom. O que eu estou deixando claro aqui é que qualquer crente pode buscar conhecimento. Agora, certamente na época, alguns crentes tinham mais conhecimento do que outros, tinham mais facilidade de conhecer as coisas, de entender mais, como nós vimos a opinião dos comentaristas. Então é óbvio que na época de Paulo tinha esse dom distribuído para alguns, segundo o Espírito Santo queria, não para todos. Então alguns tinham um conhecimento maior do que os outros, tinha, mas capacidade de entender a Bíblia, tinha, na época tinha. Tem hoje? Não sei. Como dom, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, é que você pode crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você pode crescer no conhecimento da palavra de Deus, independente de ter esse dom ou não. Então, cresça. Ah, mas eu vou ficar sem crescer no conhecimento, que eu não sei se eu tenho dom, se eu não tenho. É independente. Esse é o ponto que eu acho importante ressaltar. Colossenses 2, de 2 a 3. Diz assim, Colossenses 2, de 2 a 3. Pegando no meio da frase. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento.
para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Ele está orando aqui pelos crentes em geral da igreja de Colossos e para os da igreja de Laodiceia, como ele diz lá. Eu tenho orado muito por vós, crentes de Colossos, e pelos laodicenses, crentes da cidade de Laodiceia, falando aqui de uma maneira geral. Mas se o dom do conhecimento não era dado a todos, e Paulo recomenda que todos, nessas duas igrejas, pelo menos, cresçam no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e no conhecimento da palavra, no entendimento e tudo, é porque não está se referindo a este dom em especial. Não estava. Mas ao conhecimento que você pode ter de Deus. Em suma, seria muito interessante você se perguntar, se examinar, a última vez que você orou assim: Senhor, me ensine, ou me permita, ou me habilite a aumentar no conhecimento que eu tenho, que a minha alma tem, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aumenta aqui o entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Eu entendo quem é Cristo completamente. É uma pergunta quase engraçada, né? Porque os maiores gênios do cristianismo e tudo, acho que conheciam uma gota do Senhor Jesus Cristo. Então, nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo plenamente? Não, muito, muito, muito pouco do Senhor Jesus Cristo. Mas o suficiente para termos sido ligados com Ele e termos recebido a justiça dEle, sermos santificados pelo Espírito Santo e sermos agora co-herdeiros com Ele de Deus. Então é um conhecimento que é pouco, mas ao mesmo tempo poderosíssimo, porque nos permitiu sermos considerados justos, como Ele é justo, e filhos de Deus. Então é um pouco que é muito. Mas quando a gente fala em quantitativo, na ideia aqui de crescer no conhecimento, de que aumentar o entendimento, então é hora de se lembrar do pouco e enfatizar. E você acordar e pensar assim: seria bom se eu fosse dormir hoje entendendo um pouquinho mais do mistério de Jesus Cristo. Quem é este homem? Quem é este Deus? Como é que é homem e Deus ao mesmo tempo? Ele morreu por mim, foi como homem, foi como Deus, ou como os dois? Como é isso? E quando ele estava morto, como é que Deus morre? Um pouquinho complicado, né? Então, tem muita margem para você conhecer. Eu estou dando exemplos de coisas que ninguém vai entender nunca, mas só para mostrar que o campo é enorme do que você pode compreender. Quer ver um exemplo? As palavras dele, que ele ensinou nos evangelhos, são muito difíceis. As parábolas são complicadas. Palavras são difíceis. Muitas vezes ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Não é fácil. Quem é ele? Como é? Ele diz para bater num rosto, oferecer o outro. Mas o soldado bateu no rosto dele e ele não ofereceu o outro. E como é isso? Vá estudar, vá entender melhor, vá conhecer melhor a pessoa dele, os ensinos dele, a mente dele, como é que funciona, até o pontinho que você consegue, mas cresça no conhecimento de Cristo, mas que é um ponto que eu tenho muita pena de notar hoje, a rapidez com que as coisas andam e a superficialidade, especialmente os jovens, com que tratam as coisas e não tem tempo para nada e muita coisa, porque é o tipo da situação em que exige
tempo. Meditação e reflexão, essas coisas aqui. A sabedoria de Deus, o conhecimento do próprio Jesus Cristo, das coisas do alto, o entendimento das coisas espirituais, precisa de tempo, de cabeça, de reflexão, coisa que hoje o mundo está perdendo muito rapidamente. Cada um cuide de si. Muito bem, quero passar para dom da fé. Versículo 9, ainda em 1 Coríntios, capítulo 12. A outro no mesmo espírito a fé. Aqui não é a fé salvadora que todos os crentes têm. Por quê? Porque a uns era dado sabedoria, a outros era dado conhecimento, a outros era dado fé, a outros era dado... Mas, minutinho. Quer dizer que tinha crente que não tinha fé? Resposta completamente sem sentido. Então fica óbvio que esse dom que está falando aqui não é a fé que uma vez por todas foi dado a todos nós. Porque sem fé, a pessoa não é salva, não é crente. Então nós podemos afirmar com toda a segurança de que isso aqui não é a fé que todos têm. Eu vou chamar de a fé comum a todos nós, a fé geral para todos os crentes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, eu posso ler só. No 6 diz, temos, portanto, sempre bom ânimo, 2 Coríntios 5 e 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo está falando dos crentes, de maneira geral. Gálatas, capítulo 5, versículo 6, eu já cheguei lá, diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Geral. Então, o que era o dom da fé? Imagina-se que seja a capacidade espiritual da época de alguns crentes crerem que Deus ia realizar determinada coisa, talvez improvável para o homem, ou até impossível para o homem, mas ele cria que Deus ia fazer uma coisa inaudita, ou até não, e que não havia sido predito por Deus antes. Porque crer na palavra de Deus, crer na profecia de um profeta, todos os crentes creem. Mas só alguns tinham o dom da fé. Então, eu imagino que seja um crente dizer assim, Deus vai fazer isso. E de uma maneira específica, não era falando de Deus vai fazer isso. Não, mas Isaías previu isto. Isso aí eu também creio. Não, Jeremias disse isso. Não, aqui seria... é o que os carismáticos dizem hoje. Deus vai fazer de você isso ou aquilo. Outro dia fizeram uma profecia, uma coisa desse tipo para o meu neto. Lá e tal, recebi aqui uma visão que você vai ser aquilo e tal e tal. Tudo bem. Então, eu entendo que o dom da fé, na época, era algo assim. Que Deus dava para um crente uma certeza. Fé é isso, é certeza naquilo que a gente não vê. Eu tenho certeza que Deus vai me dar isso. Ou Deus vai dar aquilo para a igreja. Ou vai dar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Tenho convicção. Eu entendo que era assim. Aí vem a pergunta. Pronto, quer ver um exemplo disso aqui? 1 Coríntios 13. Quando Paulo diz assim, quando estava falando do amor, eu já li essa passagem.
Quando diz assim, é 1 Coríntios 13, no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Lembra que eu falei essa passagem? Pronto. Esse tipo de fé aqui era o dom. Eu imagino que era isso. Deus não tinha feito nenhuma profecia sobre aquele dom, aquele monte que ia ser transportado, mas chegava um crente e dizia assim, eu creio que Deus vai levantar esse monte. Monte, saia! Ele, bufo, saía. Pronto. Eu imagino que era alguma coisa desse tipo. Uma convicção que Deus dava, convicção especial, segura, forte, de algo que ele iria fazer sem estar em escritura nenhuma, em profecia nenhuma. Mais ou menos assim. Alguns acham que esse dom tem sido dado ao longo da história e que continua até hoje. E muitos citam histórias interessantes. George Miller, eu sei que muitos já leram, é o pai dos orfanatos, né, pai dos órfãos, que fazia orfanatos enormes e tudo. E é muito interessante a biografia dele, eu já li, muitos anos atrás. E era impressionante mesmo. Ele orava e tinha convicção de que Deus ia fazer. Ele chegava ao ponto de ter assim, 100 crianças na frente dele sem comida. E chegou a hora do almoço. Isso é que a gente lê nos livros. E que ele mandava sentar tudinho lá e orava e agradecer a Deus pela comida, que não tinha. Alguém batia na porta. Chegava lá, tinha um monte de pão, de comida que alguém mandou. Chegou na hora, pá! Então, tem várias histórias assim dele. Então, seria esse dom da fé que Deus deu a ele e não dá a todos nós nesse nível de uma certeza objetiva num determinado assunto. Então veja que não foi milagre nenhum. Deus não realizou o milagre dos pães ali, como fez com Cristo. Não. Alguém mandou os pães. Né? Então não é a questão que foi o milagre, que não foi, mas é a absoluta precisão em termos do que não foi milagre, mas na hora H, o que torna inusitado, vamos chamar assim, não vou dizer miraculoso, mas bastante inusitado. Dizem que o Hudson Taylor, grande missionário na China, tinha algo assim, então pode ser. Outros acham que esse dom também não existe mais e que cessou com a formação do cânon. Eu tenho uma tendência de pensar assim. Mas é tendência. Eu já vi pessoas terem certeza em algumas coisas e que aconteceram. Mas o que eu já vi de não acontecer também, então a gente fica assim. Foi coincidência? É muito complexo, é muito complicado isso. Eu não estou ouvindo falar, desde que eu me converti, rapaz, nós temos um irmão na igreja tal, que ele tem o dom da fé. Como? Assim, que ele ora e eu tenho certeza que Deus vai encher esse templo hoje. E enche. Não é milagre encher um templo. Mas ele creu que Deus iria encher e Deus encheu. Pronto. E o irmão ou irmã que tem o dom da fé, tá? Eu não conheço das nossas igrejas, né? Do nosso meio. Porque se for partir para os carismáticos, praticamente todos eles têm esse tipo. Mas juntamente com esse tipo de convicção, com esse tipo de crença que eles têm, vem muitas outras coisas que indicam que tiram muito o peso do argumento deles e tudo. Então a gente não, nesse aspecto, mesmo com respeito e tudo, mas a gente não considera. É assim. Mas no nosso meio, assim, não. Então eu já vi acontecer esporadicamente com pessoas, né? Eu próprio, não gosto de falar muito das minhas experiências mais pessoais, mas eu já tive uns 2 ou 3 momentos desses, em que tive absoluta convicção de que Deus ia fazer alguma coisa totalmente pessoal, totalmente personalizada, nada de miraculoso nem nada, mas eu já tive uns 2 ou 3 momentos desses, em 40 anos de crente, que Deus ia fazer, e eu também não disse para ninguém, é só eu e Deus, eu tinha certeza, Ele vai fazer isso aí, eu sei que vai, e fez. Então, podia ser impressão minha,
e uma vontade muito grande, ao mesmo tempo que eu havia orado a Ele, se fosse a vontade dEle, tá, pode. Gente, eu não baseio a minha fé em Deus, mesmo minha convicção nas coisas do alto, em cima dessas coisas, não. Eu não gosto, porque é o tal do pisar em terreno não muito firme. Então eu vou basear a minha fé em Deus nisso. Eu gostei que aconteceu? Gostei. Mas, ao mesmo tempo, achei um pouquinho perigoso. Né? Ou de eu me envaidecer, ou de eu querer mais, e começar a afrouxar um pouco a guarda, no sentido de começar a confundir o que é vontade minha, o que é um desejo muito forte, e que ou é uma fé que Deus me deu mesmo naquela direção. Então, essas coisas eu prefiro não cultivar, é o que eu estou dizendo. Ou se Deus deu essas vezes, deu. Se deu para você uma vez, duas, 10, amém. Agora, não vejo a hora de eu chegar em casa. E vou me ajoelhar e pedir muito que Deus me dê esse dom para prever o que Deus vai fazer e tal. Não faça isso não. Não faça isso não. Eu quero fazer, pastor, eu vou fazer em nome de Jesus Cristo e de acordo com a vontade de Deus, eu vou fazer com todo respeito e tal. Você é livre, você pode orar pelo que você quiser e tudo. É muito pessoal isto, gente. E eu não vou dirigir a fé de vocês, eu não vou dirigir esse tipo de coisas mais, como é que você vai se portar mais intimamente com Deus, nesse exercício de fé. Não, é com você. Agora, eu acho mais seguro mesmo pedir para Deus aumentar a minha fé, esta fé que Ele deu, como deu para cada um dos crentes. É outra coisa. Outra coisa. Então, você chegar e pedir, como os apóstolos pediram a Cristo, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, você pedir a Deus constantemente por um aumento de fé, de crer com mais convicção ainda, mais segurança, com mais gosto naquilo que está revelado. A diferença é essa. É que a fé que Deus deu para todos os crentes é uma fé trabalhada no Espírito, pelo Espírito Santo, dentro do coração, mas em cima de algo objetivo. Isso é extremamente importante. Por isso é que nós ficamos assim, quando os irmãos carismáticos dizem que creem numa coisa, que uma revelação que não tem nada a ver com as Escrituras. Ficamos assim. Porque o seguro é isto, é ter fé no que está revelado. Isso aí você pode pedir seguramente a Deus, quanto mais, melhor, creio eu. Aumenta-me a fé, que eu creia com mais gosto, com mais força, que eu acho que nós cremos ainda pouco nas coisas que Deus nos disse aqui. A gente crê, a gente acredita, mas às vezes a gente fraqueja tanto. Então nossas falhas, nossas fraquezas de fé, nossas friezas, muito disso pode ser explicado em termos de fé fraca, fé frágil. E às vezes você vê um crente dizer, eu sou crente, mas estou há 5 anos sem igreja. Por quê? Se o senhor conhecesse aquilo que se chama pastor, tenho certeza que o senhor nunca mais pisava numa igreja. Peraí, você está se sustentando a sua fé, sustentando a sua vontade de servir a Deus, as coisas que você pode fazer em cima do caráter, ou do mau caráter, ou da ausência de caráter, de um homem que se diz pastor. Não faça isso não. Não faça isso não. Né? Então, são essas coisas que o crente deve estar buscando para ficar mais forte. Um homem desse, eu diria que ele tem a fé muito fraca. Colocou muita esperança em cima de um ser humano. Não faça isso. Isso é fé frágil. E muitos outros exemplos que eu poderia dar.
Basicamente é isto. Eu encerro dizendo o seguinte, quase da maneira como o dom da sabedoria. É certo que Deus dá conhecimento a todos os crentes. Se há o dom do conhecimento como ele era antigamente, eu pessoalmente não consigo afirmar. Nem o que ele era exatamente. Qual é a diferença exata? Esqueça hoje. Me explique exatamente, pastor, a diferença entre o dom da sabedoria e do conhecimento na época de Paulo. Em plena validade dos dons para cada um lá. Explique. Deve ser isso, devia ser assado, porque a Bíblia não diz, ok? Então, não se perturbe por isso. Procure mais sabedoria. Busque por mais conhecimento das coisas do alto. Busque mais fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nestas coisas. Acho que o conhecimento dessas coisas nos fazem mais amadurecidos, mais maduros, sabendo o que a Bíblia ensina, o que ela não ensina, o que fica um pouquinho incerto, mas não fazendo dessas incertezas um ponto fraco na nossa fé, que uma vez por todas foi dada a cada um de nós, não como um dom no sentido, como Paulo comentou, mas a todos nós, um dom no sentido de que foi gratuito, foi uma graça, foi um presente, mas não como algo específico. Então, muito obrigado pelo conhecimento aberto a nós, a sabedoria aberta, exposta a nós, e a fé, que é ainda passível de ser aumentada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.